Queridas irmãs, queridos irmãos, presentes em nossa casa, conectados pelas redes sociais, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos penetre, nos permeie, agora e sempre. Estudo bíblico, nesta oportunidade, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17. Tema: a primeira multiplicação dos pães. Como sempre, convido-os à leitura e às reflexões. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo isto, a multidão o seguiu. Ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcofas, 12 cestos de pedaços. Vamos às nossas reflexões em torno desta passagem. Tudo com singeleza, com objetividade e com muita falta de pretensão. No versículo 10, consta que os discípulos regressaram
e contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Como mestre excepcional, incomparável, Jesus vinha treinando, exercitando, preparando os apóstolos para a tarefa que mais tarde eles haveriam de realizar, dando continuidade ao ministério do Cristo. Jesus não ficaria para sempre e também não pretendia centralizar em si todas as tarefas. Havia necessidade de formar um corpo de colaboradores para que a tarefa se multiplicasse, para que o maior número de criaturas fossem alcançadas. E Jesus, mestre por excelência, sabia que precisava prepará-los para que a tarefa não morresse quando de sua morte na cruz. No versículo 11, vemos que Jesus faz duas coisas, as duas coisas para as quais ele viera: apresentar o reino de Deus, que está construído em 3 princípios especiais, que são Deus, justiça e amor, e curava os enfermos. Jesus não só apresenta o reino de Deus, e também não somente se dá ao esforço de curar os enfermos, porque se ele fizesse uma só destas coisas, a sua missão estaria incompleta. Ele, pois, apresentava o Evangelho e curava os enfermos que mereciam a cura, que podiam ser curados. E naquela oportunidade, vemos no versículo 14, estavam ali quase 5.000 homens. E o público presente era bem maior que este, porque o texto diz 5.000 homens, sem contar as mulheres, sem contar as crianças. E no versículo 12, vemos que a tarde chegava e os discípulos, os 12, disseram para Jesus: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Nos comove, nos emociona, evocando esta cena e lendo este versículo, percebendo que os discípulos já estavam bastante tocados pela presença e pela mensagem do Mestre. Eles não ficaram indiferentes à necessidade da multidão, sensibilizaram-se.
Mas como ainda eram aprendizes, não tinham desenvolvido todas as suas capacidades, não ocorreu a eles de pensar em uma providência objetivando alimentar todas aquelas pessoas. Eles se compadecem, mostram preocupação, interesse com as necessidades da massa, mas não se dão conta de que despedir a multidão não era a melhor providência, porque além de pregar o reino de Deus, além de efetuarem as curas possíveis, a multidão tinha outras necessidades. E aqui a necessidade do estômago, a necessidade física, material. E nesta passagem fica muito evidente que o Evangelho está no mundo também para atender os muitos problemas sociais. Quando o Evangelho triunfar em toda a terra, a fome, a sede, o desemprego, a falta de moradia, a falta de assistência médica, o acesso à escola para todas as criaturas, esses problemas todos serão solucionados. Temos tantos problemas sociais ainda no mundo em razão da ausência do Evangelho. E Jesus, no versículo 13, atento às necessidades da multidão, atento à necessidade de continuar ensinando e preparando os seus discípulos, Jesus não despede a multidão. Jesus, o Cristo, estava plenamente consciente de que ele viera para todos, para toda a humanidade. Jesus estava perfeitamente consciente de que a sua missão não se circunscrevia a simplesmente apresentar verbalmente, teoricamente o Evangelho, curar enfermidades orgânicas e psíquicas, desinteressando-se dos demais problemas da comunidade. E Jesus, mestre, diz para eles no versículo 13: dai-lhes vós de comer. Ou seja, naquele momento, os discípulos estavam recebendo esta preciosíssima lição. O Evangelho objetiva ir ao encontro de todas as necessidades humanas, de todas as criaturas, sejam estas necessidades quais sejam, e essas criaturas sejam elas quais sejam, porque o Evangelho não faz acepção de pessoas, o Evangelho não privilegia. E Jesus passa-lhes então este comando: dai-lhes vós de comer. E os discípulos entendem a sugestão, o comando do Mestre, mas reconhecem
uma dificuldade. Eles demonstram boa vontade, demonstram terem entendido o comando do Cristo e afirmam: não temos senão 5 pães e 2 peixes, o que evidentemente era insuficiente para atender a toda aquela multidão. Eles pensaram na possibilidade de ir comprar comida para o povo, mas esta providência era também inexequível. E o que Jesus fará em seguida? Jesus multiplicará o que os discípulos estavam oferecendo. Aqui está um dos aspectos marcantes desta passagem. O discípulo não pode apresentar-se para a tarefa, seja ela qual seja, destituído de recursos. Por menos recursos tenhamos, precisamos conquistá-los, precisamos tê-los, porque o Cristo não cria pão. Nesta passagem, ele multiplica, amplia. Jesus parte daquilo que os discípulos estavam oferecendo. E este versículo nos enseja muitas reflexões, muito aprendizado. Antes de cogitarmos dos pães e peixes que os companheiros das nossas casas espíritas ou das casas cristãs, de um modo geral, têm para oferecer, nós precisamos partir daquilo que temos. Toda vez que nos candidatarmos ao trabalho com o Cristo, precisamos oferecer alguma coisa do nosso tempo, do nosso conhecimento, dos nossos recursos financeiros, dos nossos recursos patrimoniais. Precisamos dar a contribuição mínima que seja da nossa fé, da nossa alegria, da nossa esperança, da nossa caridade, do nosso amor. Porque se nós, que nos dizemos discípulos do Mestre, nada oferecermos, como é que o Cristo atuará por intermédio de nós? Então, o discípulo precisa se preparar, se equipar, compreender que precisa amealhar, conquistar algo de si, algo seu, para que ele possa, com sua boa vontade, com seu espírito de cooperação, de solidariedade, com o seu amor, pedir ao Mestre que abençoe o seu pequenino esforço. Eliminemos o complexo de que somos imprestáveis, inválidos, de que não servimos para nada, de que não temos nada de bom para oferecer. É certo que não temos muito, e o que temos talvez não seja da melhor qualidade, mas precisamos demonstrar boa vontade para com o serviço e
algum fragmento de amor para com todas as criaturas. No versículo 14, vemos outros comandos de Jesus. Jesus diz para os discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. Jesus aqui revela que o trabalho no bem pede ordem, pede organização. E juntando o versículo 15, que posso ler agora, e assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos, o trabalho no bem pede, repetindo, ordem, organização, e acrescentamos agora, disciplina, obediência, método, ritmo, esquema, agenda. O Cristo organiza. Imaginemos por um momento a cena tumultuada, todos cansados, com fome, e o Cristo multiplicando pães, 5.000 homens aturdidos, sem uma fila, sem uma organização. Ia ser difícil administrar aquele momento. Então o Cristo organiza em ranchos de 50 em 50. Estudando para este momento, ocorreu-me pensar ainda o seguinte: será que além dos 5 pães e dos 2 peixes que os discípulos apresentaram à multiplicação, será que entre essas pessoas não existiam outras que possuíssem alguma coisa? Então, formando-se grupos menores, todos tinham acesso a todos. Jesus ali favoreceu a proximidade, desenvolveu em todos a sensibilidade, que a partir do momento que os discípulos oferecem a parte deles, a partir do instante que o Cristo multiplica, com certeza muitos dos que ali estavam também sensibilizaram-se e se tornaram ali solidários. E estava assim transmitida a lição do amor, a lição da caridade, do interesse recíproco. Talvez ali, nos grupos de 50, outros, tendo alguma coisa, decidiram-se por compartilhar, e a tarefa envolveu um número maior. E aqui tem um aspecto que eu quero destacar para todos nós, que é o contágio do bem. A mídia marrom, pessimista, as pessoas abatidas, desanimadas, se deixam contaminar pelo derrotismo. Mas vemos aqui que o bem também contagia. As pessoas, por mais petrificadas, por mais indiferentes, por mais acomodadas sejam, terminam por serem tocadas pelos gestos de bondade, de fraternidade, de ternura. A calma de uma pessoa pode acalmar outras pessoas. A bondade de alguém pode despertar em outras pessoas o sentimento da bondade. Todos conhecemos alguma coisa do célebre profeta da gentileza, aquele homem socialmente carente que propagava esta mensagem:
Gentileza gera gentileza. Bondade gera bondade. Calma gera calma. Ternura gera ternura, para citar algumas situações. E os discípulos obedecem o comando do Mestre, e o povo obedece o comando dos discípulos. Ou seja, outra lição para nós. Falando no singular, eu preciso me educar, se pretendo auxiliar na educação das pessoas. Se eu não me disciplinar, como disciplinarei o trabalho? Como colaborarei na disciplina das pessoas? Se eu não tiver organização, como vou auxiliar os outros a se organizarem? Vemos, pois, que todo trabalho no bem parte necessariamente de nós. Se eu, cristão espírita, que afirmo amar o Cristo, que afirmo amar o Evangelho, não me organizo, não tenho uma agenda, não tenho um método, não tenho uma disciplina, como esperar estas virtudes de quem não é cristão, de quem nunca teve contato com a doutrina espírita, que não tem a menor noção do que seja uma agenda, uma disciplina, uma organização? Portanto, queridos, o trabalho parte sempre de nós. E se tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes, permanecendo no ensinamento da lição, ofereçamos isto, sem aflição. Se não podemos mais, o Cristo compreende as nossas limitações, o Cristo respeita as nossas limitações. Uma coisa é não fazermos mais por incapacidade, outra coisa é não fazermos mais por egoísmo, por indiferença, por acomodação, por preguiça. Quem faz tudo o que pode não está obrigado ao mais, enquanto não pode mais. Quem faz tudo o que pode não está obrigado ao mais, enquanto não pode mais. Outra reflexão, queridos: 5 pães, 2 peixes, somados, formam o número 7, que na época era um dos números cabalísticos, que se reportava à perfeição. Quem faz tudo o que pode, quem dá tudo o que tem, tudo o que possui, está dentro da relatividade da vida, está sendo perfeito, porque é o que ele dispõe. E quem dá tudo o que tem, não deu pouco, ele deu tudo o que tinha, tudo o que tem. Então, o essencial não é a quantidade do que oferecemos, mas a qualidade do que oferecemos. O pouco com amor, o pouco com bondade, o pouco com caridade. E Deus, e o Cristo, e a espiritualidade multiplicam. Quantas vezes eu me surpreendo aqui no estudo, incorporando ideias nas quais eu não pensara antes. Me preparo para alguma coisa, para uma agenda de exposição, e me surpreendo, enquanto desenvolvo o trabalho, com ideias dantes não pensadas, não sentidas.
é a espiritualidade em nome do Cristo, em nome de Deus, multiplicando em mim os recursos que estou oferecendo para que vocês possam receber um tanto mais. E vocês também multiplicarão de tal maneira que a soma da contribuição de todos os discípulos, com o tempo, atenderá às necessidades da humanidade inteira. Hoje não falarei do egoísmo, do desperdício que há no mundo, desperdício este que seria suficiente para eliminar a fome, a sede e todas as carências sociais. Mas nós temos uma agenda e precisamos respeitar. Meu abraço muito carinhoso a Ana Cecília, Augusto Luiz, Maria Vilma Siloto, de Serra Negra, onde estaremos já nessa sexta-feira, se Jesus permitir, para o rodeiro por várias cidades. Ana Cecília, Pirassununga, Augusto Luiz, não me recordo agora, Vera, nossa irmã de Birigui, e vimos aqui Maria Helena, Mina e outros corações queridos. A minha mais profunda gratidão, e peço a vocês que recebam estes meus 5 pães e 2 peixes, neste estudo singelo, mas permeado de extrema boa vontade. Quando eu puder, quando eu tiver mais, oferecerei mais. Enquanto isto, Jesus, este irmão incomparável, vai multiplicando as bênçãos para todos nós. Obrigado.